Olá, tudo bem? Olha aqui, estamos no Instagram, avisando para o povo vir para cá. Tchau, gente. Bem, boa noite a todos. Nossa, deu uma esfriada boa, né, gente? Estou aqui na praia. Oi, Fabiana, boa noite, minha querida. Você está bem? Olha só, eu tenho uma notícia fantástica. O que está acontecendo com as intérpretes do programa Interação? Gente, todas as intérpretes estão grávidas. Você também está? Ai, que coisa linda! Meus parabéns! Quanto tempo, Fabiana? 3 meses? Já sabe o que é? Não ainda. Tá. A Paty está com quantos meses? 6 meses. E o que ela terá? Menina. Menina. Ana. Então, as duas estão grávidas. A Cacá, não. A Cacá, não. Então, tá bom. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. E vocês, meus amores, que já estão aqui, o que eu posso falar para vocês, além de uma palavra que expressa tudo quanto eu sinto nesse momento? Gratidão. Gratidão pela sua presença, gratidão por você fazer parte dessa construção que traz pessoas incríveis para compartilharmos sugestões, ideias e possibilidades. O programa Interação, ele tem essa dinâmica, esse momento lindo e ímpar de receber pessoas, convidados tão queridos, tão especiais. Seguimos esse ano nos encontrando a cada quinzena, 2 vezes por mês, mas para mim, para a professora Celinha, é motivo de muita honra e de muito orgulho. E hoje é um dia super especial por vários motivos. O primeiro deles é porque hoje é o Dia do Estudante. E vocês podem acreditar, todos nós que somos professores, também somos estudantes. Não é isso, gente? Estudamos a vida inteira. E com a velocidade desse mundo atual, quanto mais estudamos, mais descobrimos, mais encontramos possibilidades para repensar a nós mesmos, para repensar a dinâmica do nosso cotidiano na escola, na educação. Não é isso, gente? Então, os estudantes, na realidade, são chamados também de várias formas, né, gente? Eles são sujeitos, eles são chamados de aprendizes, eles são chamados de alunos, de estudantes. Só que nem todo aluno é estudante, nem todo estudante é aluno. Então, todos nós, como seres humanos que somos, podemos também, sim, viver o dia de hoje de maneira especial. Estudar é descobrir novas possibilidades, né? E o futuro do nosso país, o futuro que começa hoje, segundo a nossa amiga Terezinha Rios, o futuro é hoje. Eles são uma esperança para a gente, de dias melhores, de um ser humano mais humano. E, enquanto educadores e estudantes que também somos, vamos descobrindo no nosso dia a dia, nas nossas realizações,
que sabemos muito pouco, que sabemos quase nada, porque, na realidade, cada dia é um novo dia, cada menino é único. Então, para você que é professor, que é estudante, parabéns, sejam todos muito, muito bem-vindos. A gente vai compartilhar um slide, vou chamar depois uma pessoa mega, super, além de linda, inteligentíssima, culta, uma querida amiga. Então, vou passar para vocês o dia de hoje e começamos com o nosso mega vídeo. Vamos lá! Tan, tan. Vamos ver se ele vai me obedecer. Não vai. Tá vendo, gente? Pronto. E hoje temos só uma informação bem bacana. No dia 25 de agosto, dia do soldado, teremos também a presença de uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Edmara de Lima. Ela tem a prima escola montessoriana, e o tema que ela elegeu é lindo. Você conhece a essência da inclusão? Olha que coisa linda, porque todos nós falamos de inclusão, estudamos inclusão, buscamos fazer essa inclusão no nosso dia a dia, mas Edmara de Lima trará para todos nós, no dia 25, a essência da inclusão. Vamos descobrir com ela. E também não se esqueçam, viu, gente, que no dia 4 de setembro, Samanta Oliveira, que é do projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe, estaremos juntinhas, semeando, espalhando algumas ideias, possibilidades no programa Dia a Dia, parceria, família e escola. O que nós sabemos é que o cotidiano das escolas sempre tem grandes desafios entre ambas instituições. Então, 4 de setembro, sempre a primeira segunda-feira. E o nosso tema lá no dia 4 será sobre cuidados. Então, também não fique de fora. Vamos nos encontrando. E hoje, gente, é tanta coisa para falar desta menina. Eu conheci a professora Tânia Queiroz no século passado. Abafa o caso. No século passado, sim. No final lá para as idas de 95, 98, aproximadamente, Tânia era coordenadora de um grande colégio em São Paulo, do ensino médio. E o colégio precisava de uma professora para colaborar com essas inovações, revoluções dentro da escola. Então, fui na escola, fiz entrevista, participei de uma série de dinâmicas e quase 30 pessoas participaram, e a irmã do colégio, na época, me elegeu. Então, eu tive a honra
de fazer um trabalho com a Tânia, nesse grande colégio em São Paulo. Pode-se dizer de passagem que as freiras levantaram assim da poeira e sacudiram tudo, e foi maravilhoso. E essa menina eu tenho com muito carinho, porque também tenho com a Taninha um livro fantástico, lindo, sobre avaliação, que denominamos de avaliação nossa de cada dia. Antes mesmo de BNCC, de trabalhar, de se falar tanto em habilidades e competências, esse nosso livro traz mais de 200 avaliações por habilidades e competências. Dá uma olhadinha, vão lá descobrir. Então, a noite está maravilhosa, cor-de-rosa hoje. E essa menina, além de tudo, ela é uma escritora, tem muitos livros, ela é professional coaching, tem formação e certificação internacional, mas eu não quero ficar falando dessas questões. Eu vou mesmo chamar essa menina preciosa, Dona Tânia Queiroz. Olha, será que ela se perdeu no espaço? Taninha, uhul! Enquanto a Taninha vai chegando, descongelando ali a imagem. Oi, Tânia, boa noite! Oi, Célia, boa noite. Tudo bem, querida? Tudo bom. Estava contando um pouquinho da nossa vida. Eu não contei a parte que a gente foi para o navio, para namorar lá no navio. Essa parte eu não contei, viu, gente? Tá ótimo. Pule essa parte. Pulei. Tempos maravilhosos, né, Taninha? Então, seja super bem-vinda. É uma honra ter você aqui, minha amiga. E eu quero que você comece essa noite cumprimentando esse chat maravilhoso que está aqui conosco já, mas principalmente contando quem é você, Taninha. Boa noite, queridos participantes. Bom, é uma honra estar aqui com você, Celinha, né, com as organizações do CIESP. É uma alegria poder vir aqui, quem sabe, né, talvez fornecer aí alguns elementos de reflexão para que a gente possa auxiliar nessa jornada, né, da educação. Quem sou eu? Sou uma educadora apaixonada, né, pela educação. Eu acredito que nós podemos mudar o mundo através da educação. Eu acredito que nós, né, eu costumo dizer que nós somos talvez a última esperança das forças superiores de reencantarmos o mundo. É verdade, Tânia. Essa sou eu. E essa é você, e a gente tem muito em comum, porque todo mundo me fala, Celinha, quando você vai parar? Eu digo, olha, o meu coração disse para eu ir para frente, ir além, e todos os dias a gente descobre uma possibilidade, né? Está se aproximando agora o Dia dos Pais, e eu fico pensando quanto de mim eu tenho realizado e quanto de contentamento eu tenho dado para os meus pais. Papai fez a passagem já há 24 anos, mas é o meu grande ídolo, sabe? É uma pessoa que mora em mim, que está comigo e que, por tudo que eles fizeram, sabe, Taninha? Na minha formação, com tantas dificuldades financeiras, tantas dores, eu faço esse trabalho por mim, mas também para homenagear os meus pais. Então, para os pais do chat, ou para as esposas dos pais do chat, desejamos um feliz dia. Eu sei que todo dia é dia dos pais, mas, em especial, é importante lembrar que a presença de um pai faz muita diferença, né, gente, na nossa vida, na nossa base, na nossa educação, na formação dos nossos valores. E também as mães pais, e também as avós pais, e também as mães que são pais, enfim.
Então, vamos lá. A gente traz hoje, com alegria, com muito entusiasmo, com muita força e vibração, a teoria de Gardner. Para muitos, não passa de nada, para outros, é referência. Mas não importa. O que é muito importante em Gardner é que ele traz para a gente, né, Tânia, a possibilidade de percebermos, olharmos e sentirmos nos nossos educandos o que ele já dispõe, quais são as habilidades que ele já dispõe, e assim, dessa forma, talvez potencializar com toda a diversidade que tem na sala de aula. A gente começa com esse texto e você segue, minha amiga. A teoria de Gardner, todos, o que ele diz precisamente, todos somos capazes de conhecer o mundo, através da linguagem, da análise lógico-matemática, da representação espacial, do uso do corpo para resolver problemas ou para desempenharmos certas atividades, da interação com a natureza, da compreensão de outras pessoas e compreensão de nós mesmos. E hoje, querida, você traz para todos nós, com sua sabedoria imensa, a inteligência espacial. Eu não dou conta nem dessa inteligência na realidade vivida aqui, na suposta realidade, e já estamos numa outra realidade. Eu estou no intraverso e universo, a gente já está falando de metaverso. Senhor, Taninha, a palavra é sua, e eu te acolho com amor, com carinho, e com grande honra, minha amiga. Pode baixar meus slides, Belzinha. Obrigada, Sônia. Obrigada mesmo pela oportunidade. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho, né, do estilo visual e inteligência espacial. Qual é o objetivo, né, desse nosso encontro? Vou tentar, obviamente, ampliar a compreensão da importância, né, do desenvolvimento e do aprimoramento da inteligência espacial nas várias áreas aí do conhecimento, para a construção e melhoria, né, dos processos cognitivos, tais como a criatividade, a memória visual, o raciocínio espacial, a capacidade de abstração e a orientação espacial. E essa inteligência, como o próprio Gardner afirma, ela nem sempre nasce conosco, mas nós podemos desenvolvê-la. Nós podemos aprimorá-la cada vez mais através da prática. E o desenvolvimento dela ocorre no hemisfério cerebral direito pelos lobos. Nós vamos iniciar falando o que é inteligência espacial, depois nós vamos ver as habilidades e profissões, as implicações, né, desta inteligência na aprendizagem, e trago para vocês algumas sugestões práticas e atividades, ok? A inteligência espacial, então, ela é uma das 9 inteligências, né, pesquisadas pelo Gardner. E essa palavra especial vem do latim, né, spatio, que significa ocupar o espaço. E ela envolve o quão bem um aluno ele pode processar as informações que são apresentadas visualmente em 1 e até 3 dimensões. Então, as crianças, né, os jovens, os adultos que possuem essa inteligência conseguem ver tudo através de imagens em 3 dimensões. E eles percebem o mundo visual com uma precisão absurda. E acabam efetuando transformações, modificações das percepções iniciais que eles têm de algum objeto que eles observaram, e depois eles conseguem, com muita facilidade, acabar recriando, né, esses objetos, mesmo sem ter, muitas vezes, nenhum estímulo externo. É uma habilidade que eles têm aflorada dentro deles. E eles pensam, né, o raciocínio deles é totalmente através de fotografias, e eles conseguem visuá-las e conseguem desenhá-las aí com muita precisão. Essa inteligência espacial, ela apresenta, né, para quem a possui, o potencial deles reconhecerem e manipularem todos os padrões do espaço. E eles, pensando em 3 dimensões, eles conseguem representar o mundo, né, todo aí à sua volta, de maneira gráfica e de maneira artística, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, eles têm muita facilidade para o desenho, para reproduzir qualquer coisa que eles observem no mundo com muita tranquilidade.
E eles também têm a capacidade de orientar todas as relações estabelecidas com espaço, distâncias, um ponto de saída até um ponto de chegada. Eles formam cenários físicos ou imaginários, enfim, eles têm uma mente bastante voltada para isso. Como é o caso do brasileiro Juliano Henrico, né? Que ele criou um desenho animado do Irmãos do Jorge e bombou na internet. E ele chamou, inclusive, a atenção de americanos, que acabam conversando com ele, estimulando. Ele tem uma facilidade imensa para o desenho e já tão jovem, né, se tornou aí uma estrela da internet. Então, todos os possuidores dessa inteligência, eles acabam tendo muito sucesso, vamos dizer assim, na manipulação mental dos objetos. Então, eles mentalizam, bem, observam, percebem as 3 dimensões e conseguem desenhar. Adoram construção. Tudo que eles têm que tocar, tudo que eles têm que construir. Amam também fazer mapas conceituais, mapas mentais, colagens, quebra-cabeças, jogos de xadrez, e eles se destacam também nos labirintos. Então, eles têm uma alta percepção de tudo, né, que está presente, e são muito imaginativos e criativos. Quer comentar alguma coisa, Celinha? Então, quando você vai falando, né? É engraçado, porque não é a minha inteligência, sabe, Taninha, principal. Nem a minha. Não é a minha habilidade maior. Mas eu amo, assim, eu pinto quadros. Esse que está aqui atrás, ó, deixa eu levantar. Deixa eu ver se dá para ver. É um quadro da praia, não sei se está dando para ver. Ali, ó. Eu pintei inteirinho de retângulo, sabe? Então, tenho habilidade para reconhecimento de formas, de cores, tem. Mas na localização espacial, eu brigo com a Waze, Tânia, só para você ter uma ideia. Tenho muita dificuldade. Eu surto com a Waze, porque eu digo, não é por aí. Eu lembro que tinha uma árvore aqui, aí derrubaram a árvore, aí eu me perco. Então, eu não tenho essa localização espacial, embora reconheça formas, cores, tenho até habilidade para desenho, mas essa não é, talvez ela esteja em penúltimo lugar na minha vida. Por isso que você está trazendo é fantástico. Se não é dom, se não nascemos com ele, então na escola tem esse papel importantíssimo, né, Taninha? De fazer com que esse menino, cada vez mais, seja sensível nesse processo de observação, de reconhecimento, né, Taninha? Sim. É possível desenvolver, né, essa inteligência espacial. Claro que tem crianças, né, que têm ela extremamente aflorada, é a primeira inteligência, como é o caso do Joe Wally, um menino de 9 anos, que ele foi convidado para decorar o restaurante com seus desenhos, após, inclusive, ser muito criticado na escola, porque muitas vezes ele não prestava atenção nas aulas e ficava desenhando no caderno, e ele era muito criticado. Mas os seus desenhos tiveram um destaque também tão grande nas mídias, e ele acabou sendo aí convidado para decorar restaurantes, e tão novinho está começando aí uma carreira maravilhosa. Então, esse menino, no caso, assim como também o artista Sérvio, o Dusan, de 12 anos, ele memoriza os animais, olha que coisa linda, né? E quando ele vai para o desenho, os animais ainda ficam mais bonitos que os reais. Incrível essa habilidade, né, que ele tem também aflorada. Agora, todos nós podemos, né, se desejarmos, aprender a desenhar e a desenvolver. Mas essas pessoas, elas têm essa facilidade, né? Quem tem essa inteligência aflorada. Então, eles conseguem ter na sua mente os objetos do mundo real e reproduzir com muita perfeição. E essa inteligência, ela acaba observando nas pessoas que as possuem, a observação, né? E no caso também dos peritos criminais, né? Olha que fantástico, quando eles vão fazer um retrato falado para fins de identificação criminal, quer dizer, o outro só vai falando, dando informações, e eles vão, né, fazendo o desenho e chega num nível de perfeição fantástico. Então, realmente, é uma inteligência aí bastante interessante e que a gente tem, né, que buscar, né, no nosso processo de ensino, fornecer elementos para que as crianças possam desenvolver ela o máximo possível. E o Gardner acreditava, né, também
que tanto o Michelangelo, né, como o Picasso, eles possuíam essa inteligência. E os arquitetos também, né, viu, Celinha? Igual o Oscar Niemeyer, né? Eles têm facilidade de projetar prédios, casas, de desenhos, né? Eles fazem desenhos de interiores, é uma coisa aí maravilhosa. Então, as características básicas de quem possui essas inteligências, eles têm esse sentido de localização, que nem você comentou que você não tem, eu também não, eu me perco no shopping, é uma festa. Duas. Às vezes eu fico 2 horas procurando o meu carro, né? E a minha filha vai assim certinho. Eu tenho uma das meninas que tem essa inteligência aflorada, e ela nem olha onde ela deixou o carro e ela consegue voltar certinho. Então, essas pessoas também têm boa leitura de mapas, têm muita facilidade na manipulação de cor, linha, formas, figuras, e amam a arte, né? Pintura, desenho, fotografia, escultura, adoram toda a representação gráfica, tudo que tem elemento visual e espacial. E tem uma memória espacial, né? Uma memória fotográfica também fantástica, né? E tem essa visão de relação, distância, dimensão, conseguem visualizar várias posições e várias perspectivas de um mesmo objeto, analisam diferenças, semelhanças com objetos concretos, enfim. Eles utilizam todo tipo de recurso visual, com esquema, mapa mental, têm uma excelente observação e acabam resolvendo enigmas, quebra-cabeças, labirintos, e também com interpretação de gráficos e formas geométricas com muita facilidade, mais que outras pessoas, tá? Então, assim, eles têm como habilidades, eles criam, recriam, transformam imagens, pensam, produzem imagens mentais em várias perspectivas, pensam em termos gráficos, codificam, decodificam todo tipo de informação visual, lidam muito bem com tabela, esquema, diagrama, gráficos, reconhecem e recordam objetos, calculam com facilidade medidas, volumes, espaço, enfim. E, normalmente, essas pessoas acabam, né, tendo profissões que facilitem o uso dessa inteligência, que são os engenheiros, os navegadores, os pilotos, cirurgiões, cientistas, arquitetos, escultores, peritos criminais, desenhistas, né, pintores, artistas plásticos, os enxadristas, os artistas gráficos, decoradores de interiores, né? Então, eles estão entre aqueles em que Gardner vê como tendo uma alta inteligência espacial. E aí, agora a gente vai falar, né, como é que essa inteligência implica na aprendizagem. Então, as inteligências múltiplas, né, ele pressupõe algo bastante interessante. É como se as pessoas tivessem, né, computadores autônomos. Um tem um computador voltado para a linguística, outro para a informação musical, outro para a lógica matemática, e o outro com informações espaciais e assim por diante. Agora, o que é fantástico disso é que nós podemos compreender que todas as crianças e também nós adultos, nós vamos ter aí mentes e personalidades bastante distintas, né? E a inteligência, cada inteligência, né, e esse conjunto de inteligências nos remete a refletir e a compreender, então, que as pessoas são extremamente diferentes. Portanto, elas também aprendem de formas diferentes. E eu acho que a grande contribuição das inteligências múltiplas é ela trazer para nós, né, a visão, a clareza de que é extremamente importante a individuação e a valorização de cada aluno. Então, a gente tem que compreender essa pluralística, né, o papel dessas inteligências que se destacam em cada personalidade. E no dia a dia da escola, Célia, a gente vê o quê? Muitas vezes aquela criança que vai muito bem na matemática, que tem a inteligência logística, né, lógico-matemática mais aflorada, ela acaba sendo percebida pelo grupo, pela família, pela sociedade, como uma pessoa altamente inteligente. Aquela pessoa também, aquela criança, adolescente que tem uma facilidade na retórica, na oratória, também é visto como mais inteligente. E muitas vezes, as crianças que vão bem em arte, por exemplo, já não são vistas como tão inteligentes se elas não tiverem o mesmo rendimento dos outros na área, no caso da matemática, na área de exatas e na área de linguagens. Então, a inteligência múltipla está aí para dizer para nós assim, olha, não vamos comparar crianças, não vamos comparar irmãos, não vamos comparar os alunos, cada um com uma inteligência aflorada. Mas se eu, professora, entendo a individuação, isso também me traz uma reflexão da pluralização de metodologias. Então, eu posso ajudar esse menino na arte e muito bem na matemática, né? Eu posso ajudar
de cada inteligência, eles desenvolverem outras, mas sem comparar, sem diminuir. Então, o próprio Gardner, né, em seu trabalho, ele vai deixar muito claro que nós não valorizamos tanto essa inteligência espacial. Né? E o que gera é muito desconforto e até baixa autoestima nas crianças que gostam de desenhar. Você viu esse menino que eu dei de exemplo? E foi super criticado na escola porque ele desenhava. Então, nós temos que ter uma visão mais ampla, né? Valorizarmos cada inteligência e procurarmos oferecer metodologias variadas para que as crianças possam aflorar outras inteligências como um todo. E aí eu escolhi essa foto, achei ela bem interessante, né? Uma seleção bem justa, todos farão o mesmo exame, todos vão escalar aquela árvore. Imagina a dificuldade do elefante, né? Em escalar aquela árvore. Então, isso acaba acontecendo, né? O peixinho, como é que ele vai escalar a árvore? Eu adorei essa imagem. Eu acho que ela retrata bem. Então, como que uma criança que tem inteligência espacial aflorado, como é que ela vai, muitas vezes, se destacar em outra inteligência? Quer dizer, ela pode se destacar se nós fornecermos condições, valorizando aquilo primeiro que ela tem aflorado, né? Não comparando, não machucando, não ferindo, não diminuindo, achando ela tão inteligente quanto o outro que vai bem em matemática e incentivando nessa linha. A gente tem que fazer isso, nós temos que procurar valorizar cada criança dentro da sua inteligência e evitar comparação. Porque... Você sabe... Ai, desculpa, pode falar, Taninha, desculpa. Não, eu só ia fechar com essa frase aqui. Toda criança possui ao nascer um potencial de inteligência maior do que o Leonardo da Vinci em toda a sua existência. E aí, muitas vezes, as crianças viram sapinhos, né? Nós nascemos reis, rainhas, e ao longo da vida a gente se transforma em sapo, como diz o Berner. Por quê? Porque os nossos ouvidos escutam tantas coisas que vão eliminando a nossa criatividade, vão eliminando, muitas vezes, aquele potencial. Às vezes, em reunião de pais, eu digo assim, cuidado para você não machucar, ferir um Picasso. De repente, você tem um Picasso em casa. Verdade. Pode falar, Sé. Não, é só um exemplo. Isso tudo que você está dizendo é imprescindível. Primeiro, porque essa questão de valorização de uma área ou um componente curricular em detrimento do outro ainda é público e notório, vamos dizer assim. Uhum. É no vestibular, nas situações de Enem, apesar que o Enem já está trazendo, né, outras habilidades ali imprescindíveis, né, de resolução de problemas e tal. Mas, na minha família, eu tenho 3 netas, né, Taninha? Você sabe. A mais velha já está com 21 anos. E ela decidiu. Ela desenha muito bem. E ela começou nesse processo, gente, isso é muito interessante de eu contar para vocês. Ela começou, Taninha, num processo de gostar de desenhar, e aí um pedia, outro pedia. Resumindo, ela foi, estudou fora, voltou, e ela está no último ano de moda. Ela está fazendo moda. Moda, e agora ela está abrindo de maneira bem simples, viu, Taninha? Uma confecção, vai chamar-se, acho que Guma, se eu não me engano, desenhando biquínis. E o quadro dela é muito parecido com esse garoto que você trouxe. É inteirinho desenhado. Tudo. A porta inteira desenhada, desenhos bem interessantes, diferenciados. E a minha filha, mamãe de Deus, essa menina vai fazer moda. Isso não dá dinheiro, mamãe. Eu queria que ela fosse advogada, médica. Eu disse, ainda bem que você disse que queria. Né, Tânia? Ainda bem, porque a gente tem que seguir o nosso coração, né? E uma coisa bem estranha, Taninha, é que eu amo desenho, trabalho, tenho curso sobre a evolução do desenho, é que realmente muitas dessas habilidades, Taninha,
não são, talvez em algum lugar, devidamente trabalhadas, afloradas e possibilitadas para as crianças. Dá a impressão que é uma ruptura. Até aqui você brincou, agora você vai sentar um atrás do outro. Até aqui você cantou muito, agora você vai parar de cantar. Até aqui você desenhou bastante, mas agora vamos parar. Então, é muito importante que você está trazendo, acho fantástico, do ponto de vista que, além desse reconhecimento, né, Taninha, dessa individualidade e individuação, esse olhar de afeto, de amor, de cuidado para quem já dispõe e quem não dispõe, o papel da escola é imprescindível e eu acho que você está trazendo isso, né? Estou apaixonada pela sua fala, eu sou sua ídola. Imagina. E muitas vezes, Célia, até porque essas inteligências que não são tão valorizadas, né, como a musical, né, como a espacial, dessas crianças que gostam de cantar e desenhar, e elas têm que deixar isso de lado e tentar entrar, né, no modelo das outras inteligências, gera muitas vezes aquilo que a gente chama de fracasso escolar. Inclusive, o autor Levin, ele dá um exemplo, que ele tinha um menino que ia super mal na escola, ele gostava muito de música, ele adorava, e ele era rotulado como incompetente em todas as áreas, e aí ele acabou fazendo um trabalho com o menino, e hoje ele é um engenheiro acústico, porque ele foi ensinar matemática para ele com música. E a partir do momento que ele trabalhou a matemática com música, ele gostou, e hoje ele é um engenheiro, né, acústico. Olha que interessante. Então, nós temos que tomar cuidado, evitar comparar, evitar diminuir. Por quê? Porque gera fracasso escolar. E a criança desiste de si, ela desiste de aprender. Então, quando a criança, às vezes, não está engajada no processo de ensino, é porque ela desistiu dela mesma. Ela desistiu de aprender. Então, a escola, ela traz muitos desafios. E nós temos que, obviamente, evitar, né, esse fracasso com muitas vezes uma intervenção mais plural, né? Porque mentes diferentes aprendem de maneiras diferentes, cérebros diferentes fazem conexões diferentes, mas o problema é que muitas vezes a gente dá um modelo tamanho único e as consequências acabam sendo nefastas para a aprendizagem da criança, porque muitas crianças têm dificuldade de se enquadrar naquele momento, naquele padrão. Só que se às vezes nós incentivamos, né, a inteligência que ela tem aflorada, ela começa a ter autoestima, uma imagem positiva, acredita nela e acaba se esforçando para ir bem nas outras áreas que ela tem dificuldade. O contrário, né, então eu costumo falar para os pais, olha, se o boletim vir com nota vermelha em matemática, em língua portuguesa, mas se vir com uma alta nota em educação física, em arte, elogia, parabeniza, faz barulho, conta para todo mundo. Por quê? Porque a criança vai, né, começar, dentro desse positivismo, acreditar em si, e aí você verifica como que você ajuda ela a melhorar na matemática. Mas muitas vezes as crianças são punidas, a gente sabe disso. Então, nós não podemos, né, comparar, diminuir, punir, nós precisamos incentivar, né, as inteligências afloradas em cada criança, para que ela não se sinta frustrada, fracassada e não desenvolva todo o seu potencial. E muitas dessas crianças são identificadas erroneamente com problemas de aprendizagem, quando que, na verdade, ela não tem aquela inteligência tão aflorada, então ela não corresponde às expectativas, né, da família, da própria escola, e acaba acreditando, porque o poder do adulto é muito grande, né? A criança acredita tanto no que o professor fala, como no que o pai e a mãe falam. Então, se o pai diz, você é um incompetente, você não nasceu para matemática, você não nasceu... Ele acaba acreditando e acaba se comportando, né, para fazer jus àquela crença que ela acabou recebendo das pessoas à sua volta e acaba matando dentro de si todo o seu potencial. Um exemplo disso que a gente tem é o Thomas Edison, um dos maiores gênios da humanidade, ele viveu essa realidade. Ele não enquadrava nos padrões da escola e o professor falou para ele, olha, você tem um cérebro oco, você é incapaz, querido, de aprender conteúdos curriculares. Nossa, gente, que maravilha, que bom, né? Porque ele acreditou nele,
né? Ele saiu da escola, mas ele continuou acreditando em si mesmo, quer dizer, nossas crianças nem sempre têm essas ferramentas de enfrentamento como ele teve, e o resultado foi que ele perseverou, e aí, ele iluminou o mundo, né? Se nós temos luz, nós devemos ao cérebro oco do Thomas Edison, segundo a escola da época, né? Olha que maravilha. Einstein também foi expulso. Também, né? Então, e ele nunca desanimou, ele sempre disse: conheci centenas de procedimentos que não deram certo, cada vez mais eu estou próximo do sucesso. Então, assim, é um exemplo comum, mas é legal a gente lembrar, né? Sim. Porque esse exemplo vai deixando claro que nós podemos estimular ou desestimular a criança para a aprendizagem, né? De acordo com os padrões individuais que nós respeitamos ou não, de acordo com as nossas crenças. Então, nós temos que levar realmente em consideração que essa inteligência espacial é tão importante quanto as outras inteligências, e não comparar, tá certo? E uma outra questão muito séria também é que vários fatores a gente sabe que interferem na aprendizagem. Saúde física, mental, motivação, maturação, inteligência, a própria atenção e a memória. E aqui eu quero enfatizar a memória, né? A memória, ela é muito importante. E quando as crianças têm problemas de memória, elas não lembram aquilo que foi estudado, e na hora da prova, por exemplo, elas não têm um desempenho muito elevado, elas são taxadas de burras, de lerdas, né? Só que muitas vezes essa criança ela tem um problema no sistema de armazenamento da informação. Nós temos 3 memórias. A primeira, né, a memória ativa, é quando nós recebemos a informação. Igual eu estou falando, todo mundo está me ouvindo. É como se as palavrinhas entrassem no ouvido e parassem aqui, ó, na primeira memória. Se vocês forem para casa e comentar alguma coisa sobre esse encontro com a Celinha, com a Tânia, se vocês escreverem, falarem, lembrarem, vai para a segunda memória. Se vocês não lembrarem de não comentarem nada, a hora que vocês vão dormir, eu costumo falar para as crianças, é como se as informações vazassem pelo ouvido. E tem criança que tem dificuldade nessa recepção da informação. Ela tem dificuldade na recepção, mesmo se ela faz a tarefa, ela tem dificuldade de sair da primeira memória para a segunda, que fica tempo médio, e ir para a terceira, que é o tempo final. Por isso que eu também lancei o livro Técnicas de Memorização, e uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: todos os alunos precisam armazenar e recuperar diariamente uma imensa quantidade de informações, de várias áreas. É como se eles assistissem vários Globos Repórteres, 5, 6 no dia, e no dia da prova, né, depois que eles assistiram, sei lá, 6, 30, 120 Globos Repórteres, eles tivessem que fazer uma avaliação. Aqueles que não têm hábito de estudo, vaza tudo pelo ouvido. Por isso que o professor dá matéria e a criança fala, eu não aprendi isso. Então, a memória ela é muito importante, e a gente tem que estar atento se, às vezes, as crianças têm problema de registros de memória, tá certo? E, por isso, nós temos que desenvolver a inteligência espacial. Olha que lindo! Por quê? Porque a inteligência espacial, se nós damos atividades para as crianças, como, por exemplo, um mapa mental ou conceitual, nós vamos ajudar, né, as fases da memória dela melhorarem, são ativadas, são melhoradas. Então, se ela tem um problema de recepção, de arquivar a memória, em todos os processos das 3 fases da memória, entrando o mapa conceitual, a criança lê, resume, faz um mapa conceitual, ela vai usar a inteligência espacial porque ela vai ilustrar, e o cérebro dela, né, vai acabar desenvolvendo processos mnemônicos que vão ajudar na memória. E toda criança precisa de memória para aprender, não tem jeito. Ela tem que recordar o tempo todo tudo aquilo que ela viu. Então, nesse sentido, a inteligência espacial tem que ser muito valorizada, né? E nós temos que criar aulas, situações de aprendizagem que as crianças possam ser bem-sucedidas. Então, o hábito, né, a primeira sugestão prática que eu deixo para vocês seria um mapa mental em todas as áreas. É possível deles serem feitos, deles serem realizados. Nós temos que criar o hábito. É óbvio que tem professor que já pede, que faz, mas tem professor que ainda não. Então, a sugestão aqui é para que todos os professores façam uso do mapa mental em todas as áreas e do mapa conceitual. O conceitual vem mais com conceito.
E o mental, ele vem com conceito, mas ele também vem com ilustração, o caderno fica lindo, né? E nós ajudamos as crianças, né, a melhorarem em todas as áreas, ok? Em língua estrangeira, na área de linguagem, ciências humanas, a desenvolver a inteligência espacial e facilitar esse processo de memorização. Então, isso ajuda muito, muito. Taninha, Oi, amor. Duas coisas. Eu, Celinha, eu pego um texto enorme, eu leio uma vez. E para onde vai esse texto? Nem na memória de trabalho, não vai em lugar nenhum. Mas eu crio um mapa conceitual ou mental, sempre uma bolinha no meio, o assunto principal, puxo os sóizinhos, passou. Nunca mais eu preciso ler, porque é como se fosse fichamento fotográfico. Isso, exatamente. É exato. Assim que eu, a vida inteira, nem sabia que existia isso, e desde criança eu sempre gostei de desenhar, então eu construía todos os mapinhas, não tinha nem esse nome ainda, nem sabia que existia, mas todo o texto, a minha memória é assim, eu aprendo vendo pela fotografia, porque sou muito visual. E acho que é bem bacana também, Taninha, que isso pode ser feito com a educação infantil. Sim, desde com os pequenininhos já. Põe tudo, coisa concreta, né, Taninha? Sim. Uma bola que está ali no centro do pátio, outra palavrinha que comece com B, e vai juntando, vai fazendo os raiozinhos, e já construindo essa ideia de fotografia da aprendizagem. E acho também que trabalhar muito, muito com as formas, porque, na verdade, letras são formas. Sim. As letras são formas. E quanto mais eu trabalho... Tânia, depois eu quero te fazer uma pergunta. É o professor... A gente não faz combinados, viu, gente? Aqui é coração falando. É o professor que ensina triângulo, quadrado? É o professor que ensina cores? Mas isso vamos deixar para o final. Vamos embora. Pode ir, minha linda. Você aprende assim também, Taninha? Eu aprendo. Eu faço bastante mapas conceituais, né? Às vezes eu leio um livro, faço um mapa conceitual, e aí eu consigo memorizar a essência, né? Quantas vezes no avião, fazendo lá um resuminho, fazendo um mapa, para acrescentar alguma informação num curso, alguma coisa. E os mapas mentais conceituais, eles trazem muitos benefícios, né? Primeiro que a criança fica concentrada, ela vai acabar lendo para poder resumir, então você promove aquilo que as crianças estão perdendo, que é o foco, né, e a concentração. Então, ele ajuda, né, no foco, na concentração, na própria gestão da informação, porque ela vai ler, ela vai ter que resumir, ela vai ter que escolher o que ela vai colocar no mapa. A memória fotográfica é acionada, né, a partir do desenho, né, do conceito, do conteúdo, ela vai estar desenhando aquela informação e ajuda, né, a criatividade, pensamento, a resolução de problemas. E nós também precisamos ensinar, muitas vezes, as crianças a transformar palavras em imagens. Porque o cérebro, muitas vezes, se eu falar para vocês agora, não pense numa bicicleta, não pense numa banana, não pense num carro. A primeira coisa que vem, palavra ou imagem, para a maioria, vem a imagem. Depois vem a palavra. Então, quando a gente ensina a criança também a transformar as palavras em imagens, nós também acionamos um outro mecanismo, né, que é o desenvolvimento também da inteligência espacial, que é a amplitude dessa capacidade de visualizar as coisas. A gente ensina ela a transformar palavras em imagem, e como você bem disse, Celinha, isso acontece com os pequenininhos, com os grandes depois a gente para com isso, e quando eles vão transformando as palavras em imagens, vai acontecendo um processo de memorização com um pouco mais de naturalidade. Olha que interessante. Essa menina fez um mapa conceitual com vídeo. Olha que legal. Então, os mapas mentais e conceituais, eles não precisam ter só esse formato escrito e desenhado. Então, é possível fazer com vídeos, quer dizer, a criança vai, faz o mapa lá e apresenta um vídeo, posta
né, ela apresentando aquele conteúdo com o desenho que ela fez. Então, Olha, a história virtual, a geografia virtual, em todas as áreas do conhecimento, a gente pode pedir, né, para que eles façam esses mapas mentais conceituais e também gravem um vídeo explicando o conteúdo. Então, veja, vai desenvolver aqui toda a parte da comunicação também, né? Não só a inteligência espacial, como outras inteligências, porque no final as inteligências acabam, né, entrelaçadas e uma puxa a outra, entende? E você vai dando mais segurança para a criança, para o jovem, né, que ele vai aprender a ler um conteúdo, extrair a essência daquele conteúdo naquele mapa mental conceitual, e depois você vai ensinar ele a expressar, né, aquela informação com algum objetivo aí definido pelo professor, tá certo? Oi, eu só vou parar aqui para... E hoje eu resolvi... E uma outra técnica também muito bacana, que tem dado muito certo, né, nas escolas em que eu dou consultoria, que a gente tem usado, é o Dry My Life. Também desenvolve inteligência espacial. Por quê? Através do Dry My Life, a criança coloca o celular aqui atrás, ela vai desenhando e vai contando, por exemplo, numa disciplina de história, a história da vida dela. Mas ela também pode ler um paradidático, desenhar e contar a história do livro. Então, essa é uma técnica que ela pode ser usada, ela desenvolve a inteligência espacial e pode ser utilizada em todas as áreas. Agora, eu vou deixar vocês ouvindo aqui só um trechinho dessa menina, que eu adorei a história dela. E quando eu escolhi, eu fiquei tão... Não vai acontecer com vocês que eu não vou deixar inteiro, ok? Mas é super interessante, né? Depois vocês podem procurar Dry My Life no YouTube, vocês acabam encontrando ela, porque ela bomba na internet com as histórias que ela conta. Que lindeza. E só um trechinho, só para vocês verem que coisa fantástica e como desenvolve a inteligência espacial. Oi, eu conto muitas histórias por aqui, e hoje eu resolvi contar a minha. Meu nome é Luara Skshek, mas 90% das pessoas me chamam de Laura. Os outros 10% me chamam de Shrek. E tem também minha mãe, que por algum motivo me chama de Peixe, mas esquece tudo isso e pode me chamar de Luara, ou Luarices. Eu nasci numa mágica tarde de 10 de agosto de 1993, em São Paulo, capital. Na minha família sempre fomos eu, minha mãe e meu pai, assim como os 3 mosqueteiros. Só que meus pais me criaram de uma forma um tanto peculiar. Se você assistiu o filme A Vida é Bela ou A Procura da Felicidade, você já vai entender do que eu tô falando. Desde cedo eu era uma criança muito fantasiosa. Eu achava que eu vivia praticamente num filme da Disney. Percebendo que eu era assim, meus pais sempre estimularam minha imaginação e ergueram altas muralhas para me proteger da nossa realidade. Isso porque ela nem sempre era tão mágica quanto o meu mundo particular. Muitos dizem que eu tenho cara de patricinha, mas a verdade é que minha família sempre teve problemas financeiros. Por causa disso, nós mudamos de casa mais de 20 vezes, quase sempre tendo que ir embora porque a gente não tinha como pagar o aluguel. Eu morei em lugares bons, ruins e muito ruins. Dependi da caridade de muitas pessoas e eu quero agradecer a cada um que de alguma forma ajudou a mim ou a minha família. Com toda essa bagunça, eu também passei por mais de 10 escolas, mas isso nunca me impediu de ser uma aluna bem nerd. Minha matéria favorita, português. Eu sou um fracasso em exatas. Aos 6 anos, a diretora do colégio que eu estudava me chamou na sala dela dizendo que eu estava sendo convidada a me retirar porque meus pais não podiam mais pagar a mensalidade. Essa história se repetiu algumas vezes em outros colégios, mas honestamente isso não me afetou. Meus pais tinham medo de me colocar. Então, veja, aqui ela está contando a história dela, eu fiquei curiosa, vi a história até o fim, vocês viram o nome dela, né? Laura. Então, eu vou até voltar aqui para quem quiser, se vocês entrarem lá no YouTube, né, e procurar Laura Skshek, vocês vão ver a história dela até o final. Eu assisti, amei, e depois ela acabou desenvolvendo essa habilidade, né, e contando histórias. As crianças, elas podem desenhar e gravar, e também podem usar programas. Existem vários programas, inclusive gratuitos na internet, para você contar histórias e desenhando. Mas a criança, por que desenvolve inteligência espacial? Porque ela vai ter que escolher a frase, a palavra, o tamanho da letra, ela vai ter que distribuir, né, naquele espaço, né? Então, ela vai ter que montar, né, ok? Esse trabalho e ela vai acabar desenvolvendo. Apesar dela não desenhar, ela vai tendo uma visão da distribuição das letras, dos desenhos, daquilo que ela vai escolher no espaço. Então, acaba desenvolvendo também a inteligência espacial. E agora o que eu vou mostrar para vocês é a mesma atividade, só que foi feita em inglês.
Então, você pode trabalhar isso com livros paradidáticos, com livros, com histórias, com conteúdos. Eu tenho uma escola que fez todo um conteúdo de geografia, um tema específico que o professor escolheu. Eles fizeram o Drive My Life, adoraram, postaram, né? Acabaram criando lá um canal. Que a gente observa mesmo esse garoto com desenho palito, boneco palito, não importa. O movimento, né, que ele está produzindo, isso é eternizado. Se cada desenho, eu digo que é o registro do pensamento. Se o pai soubesse a importância, por exemplo, da primeira garatuja circular, ele poria no quadro como Sim. a primeira grande obra de arte. Isso Exatamente. É inteligência espacial. Aguinaldo Alves dos Santos é um querido que está sempre conosco. Está cheio de aplausos para você, viu, Taninha? Obrigada, Aguinaldo. Que lindo. É que eu acabo... Muito obrigada. Então é isso, Celinha. A gente pode incentivar o desenho. Então, veja, nessas atividades, o desenho é super valorizado, mas você vê, desenvolve a oratória também, porque ela vai ter que contar a sua história. Então, eu desenvolvo a inteligência espacial e desenvolvo outras inteligências, mas valorizando naquilo, por exemplo, que a criança já se destaca. E também aquela que se destaca na fala e não no desenho, ela pode fazer a sua garatuja, o seu palito, que de qualquer forma ela vai aprender noções também da inteligência espacial nessa elaboração, nessa distribuição aí do desenho. E uma outra questão também, a inteligência espacial, ela é importante em todas as áreas, né? Ela ajuda na memória, ela ajuda com os mapas mentais, mas ela também é muito importante na geografia, né? E quem tem essa inteligência, criança, adolescente, adulto, tem essa facilidade que você falou, né? De se localizar, de entender onde eu estou, para onde vou, que não é o nosso caso, né? Que a gente se perde. Elas identificam... Exatamente. Elas entrou. É isso mesmo. Elas identificam o ponto em que se está inicialmente, para uma rota, consegue traçar rotas. E uma coisa também muito interessante que desenvolve a inteligência espacial, e para que as crianças também construam visão de mundo, né, é desenhar, né, mapas grandes, e que elas façam colagens nesses mapas, anotações. E uma coisa muito interessante que eles adoram já o quebra-cabeça, né, para ajudar a desenvolver, são quebra-cabeças com mapas. Olha que interessante. Você faz o desenho do Brasil ou do mapa mundi, constrói um quebra-cabeça e põe a meninada para montar. Então, ajuda também a desenvolver a inteligência espacial. E aí, uma coisa muito simples, a gente vai revisitar o óbvio hoje, né? Mas dentro da nova proposta de geografia, nós temos que desenvolver o raciocínio geográfico, considerando questões complexas, como analogia, conexão, diferenciação, a distribuição, a extensão, a localização e a ordem. E quando eu revisito uma maquete e construo, por exemplo, para os meus alunos, uma maquete gigante, uma cidade, e vou produzindo com eles, né? E vou primeiro, né, pedindo para eles observarem, quando eles saem de casa até chegar no trajeto da escola, porque eu posso desenhar o meu bairro primeiro, fazer um bairro gigante, eu permito que eles vão observando este bairro, eles vão analisando para depois construir a maquete, e eles vão analisando. Depois do meu bairro, eu peço para eles visitarem um bairro mais chique, prestar atenção num bairro de alto padrão. Eu peço para eles visitarem um bairro de médio padrão e um bairro de periferia. E por quê? Porque eu desenvolvo nessa observação a analogia. Eles começam a analisar os fenômenos sociais nos bairros. Qual bairro que tem mais limpeza? Qual bairro que está mais cuidado? Qual bairro que tem sujeira? Qual bairro que está descuidado? Então, e que tipos de fenômeno social também você percebe nessa observação? Né? Então, eles vão observando, aí eu elenco o que eles podem observar. Né? A limpeza, a higiene, a conservação, o transporte, por exemplo, eu posso pedir para eles observarem o transporte, o saneamento básico. Então, eu solicito, eu oriento a observação, e eles podem fazer esse trabalho presencialmente, dependendo se os pais forem levar eles para passear, ou eles podem fazer essa observação online também, né? Porque nós temos aí acesso
né, ao Google Maps, que mostra o bairro, mostra a cidade, visível. Então, a gente pode desenvolver esse trabalho de duas formas. E aí eles vão perceber a diferença, eles vão perceber todos os fenômenos nos lugares. E isso os remete a desenvolver a diferenciação. A partir do momento que eu observo 3, 4 realidades sociais e o que tem de diferente ali, eu vou conseguir diferenciar. E aí eu começo, né, a perceber também conexões. A conexão de regional, a conexão de local. Eu começo a perceber até uma conexão regional, nacional e internacional. E eles também observam a distribuição desses espaços, a localização, a ordem. Então, veja, uma maquete gigante, eu desenvolvo a inteligência espacial, mas eu desenvolvo também todo o raciocínio que nós temos que desenvolver geográfico e alfabetizo cientificamente os meus alunos. Então, olha que coisa bacana. E esse pensamento especial, eles vão fazer uso dessas linguagens cartográficas. Eu posso pedir relatórios, eles usar vários gêneros textuais, né? Das geotecnologias. Eu posso pedir para eles fazerem propostas de soluções. Então, qual que é a solução para esse bairro de periferia que está com esse problema que você percebeu? Qual é a solução para isso? Então, eu desenvolvo tudo aquilo que a BNCC solicita, alfabetizo cientificamente, desenvolvo todo esse raciocínio geográfico, fazendo o quê? Uma releitura das maquetes, aprofundando um pouquinho esse trabalho, através de uma observação e de uma construção concreta. Tá aí mais uma sugestão. O que você achou? Eu achei fantástico, além de toda essa coisa espetacular que você está dizendo, além de trabalhar com a questão de uma aprendizagem mais colaborativa, onde um traz, o outro forra, o outro. Então, eu acho que é esse o momento da educação. É sair, tirar o popô da cadeira, de trás de uma carteira, e praticar, buscar, olhar, refletir, analisar e descobrir. E sabe o que me veio também? Eu nem tinha pensado nisso, mas a sua fala é tão brilhante, Taninha. Você é muito de parabéns, você é o parabéns. Eu sou sua admiradora. Eu fico assim, babando de tão lindeza que você é. A questão também, Taninha, dessa inteligência, até mesmo, né, nessa localização espacial do bairro, de toda essa linguagem até científica, alfabetização científica, tem uma coisa que acho que hoje, Taninha, essa inteligência espacial talvez esteja requerendo, mas me fala o que você acha sobre o que me ocorreu agora. Eu creio que, dado o egocentrismo, o individualismo, a faixa etária, enfim, eu acho que até a localização espacial desse menino menor, pequenininho, desse aprendiz, do reconhecimento do seu corpo, as crianças, por exemplo, na fase do desenho, passando lá na fase do pré-esquema, fase 1, fase 2, que não acha o pescoço, não desenha o pescoço. Então, além de ser um trabalho corporal, é também uma identificação desse corpo num determinado ambiente, em relação a si mesmo, em relação ao amiguinho. Então, por exemplo, o menino não sabe arrumar o seu estojo, guardar o seu brinquedo. Às vezes ele quer colocar um objeto enorme dentro de um espaço pequeno. Então, acho que quanto mais atentarmos para essa inteligência, porque ela é a vida, né, Taninha? Sim, é o dia a dia nosso. Ela ajuda a desenvolver muitas facilidades, né? Muitas habilidades, muitas competências na vida. Você já viu gente que tem o guarda-roupa? Já. Conforme você abre a porta, cai. É sem noção espacial também, Taninha. Com certeza. Entra na questão da ordem, da organização. Da seleção, da classificação, mas também da organização de uma gaveta. É um espaço, né, Taninha? Isso. E tem muita gente espaçosa, não tem?
Tem sim. Tem aquelas pessoas que querem ocupar todo o espaço. Todo o espaço. Tem de tudo. Ai, tá maravilhosa a sua apresentação. Já estou dando os parabéns antes de terminarmos. Tá. E uma outra coisa legal que a gente fez no colégio também foi um concurso de fotografia temático. As meninas trabalharam empoderamento feminino, né? Um grupo, outro grupo trabalhou o meio ambiente. E foi muito legal que no empoderamento feminino, elas mesmas fizeram as fotos, né? Então, elas fizeram as fotografias delas, elas se caracterizaram, o que representava o empoderamento para elas, né? Imprimiram também a foto gigante, e depois elas fizeram, então, essa exposição de fotos. Foi lindo, foi maravilhoso. Então, você pode trabalhar um concurso de fotografia temática, você pode dar prêmios, estímulos ou não, ou só apenas uma amostra fotográfica das temáticas, com as próprias crianças, eles, né, se fotografando. Uma outra coisa muito legal que a gente já fez também é leitura de paradidático, e pedir para os meninos fotografarem cada capítulo os personagens. Então, eles tiveram que se reunir, que se caracterizar dentro da época, e aí eles acabaram montando uma fotonovela, né? Coisa antiga, do nosso tempo, hein, Celinha? A gente lia aquelas novelinhas nas revistinhas, e aí eles resgataram e fizeram essa revista também. Então, com a fotografia, você pode fazer muitas coisas. Do meio ambiente também, você pode montar exposições, né, que eles também trabalharam o meio ambiente, de fotografias, trabalhar qualquer tema dentro da área de humanas, da área de exatas, inclusive em matemática. A gente fez lá no Colégio Shangri-La uma exposição de matemática, que foi uma coisa fantástica. Eles fizeram pinturas e quadros com as formas geométricas. Entre os eles tiveram que fazer poemas matemáticos para inspirar as pinturas que foram feitas com as formas geométricas. E aí eles se inspiraram em vários poetas, né, que já fizeram poemas matemáticos, e o trabalho acabou sendo simplesmente sensacional. Então, você pode unir também, né, a fotografia com a escrita, olha que maravilha. De novo, né, eu vou onde a criança tem aquela inteligência aflorada, e para aquele que não tem, eu dou a possibilidade dele ir lá aprender a tirar fotografia, entender o espaço, trabalhar o meio ambiente, buscar entender, ver o mundo com outros olhos, né? E acabo desenvolvendo a inteligência espacial, ok? Galerias online também. Muitas escolas na pandemia, eles visitaram museus, mas tem muita galeria, né? Galeria para todas as faixas etárias, desde a educação infantil. Então, ter a cultura, ter o hábito de eles visitarem essas galerias, observarem essas pinturas, galeria de fotografia, tem galerias de pinturas, de desenhos, de fotos, tem de tudo. Então, pegar, fazer essa lista, né, e dar até de tarefa de casa, observação, por exemplo, dos animais, ou de uma amostra de meio ambiente que está sendo feita aí no mundo inteiro, você acaba vendo, né? E eles fazerem aí um relatório do que foi ter visto aquilo, do que agradou, o que não agradou, enfim. Museus, que é bastante comum, né? Mas visitar também os museus aí do mundo inteiro, Vaticano, Paris, Amsterdã, né? E eles também criar essa cultura de aprenderem a observar com algum objetivo. Quer dizer, o que tem no museu de interessante, o que eu estou vendo de maravilhoso aqui nesse museu da Pinacoteca de São Paulo, ou na casa da Anne Frank em Amsterdã, ver a Pinacoteca de São Paulo. E aí eu digo isso porque é óbvio que a gente já tem muitos professores que têm essa cultura, né, de trabalhar, e muitos ainda não têm ela tão, né, acirrada. Escultura, né? Quem tem a inteligência espacial aflorada ama fazer escultura, pintura. Olha lá, escultura com materiais recicláveis dentro daquela temática que eu estou trabalhando. Eles amam, né? Esculturas abstratas. Olha que maravilha. Eles amam fazer também, põe a imaginação, e aqui você desenvolve a inteligência espacial. Olha que lindo isso, eles construíram o oceano na garrafa PET. Que lindo. Olha que lindo. Tiveram que pesquisar, escolher lá os tipos de peixinho, observar o oceano, e fizeram esse oceano aí de garrafa PET. E trabalhar a construção também, que eles gostam muito. E aqui eu trago um exemplo numa aula de ciência de decomposição da luz.
mas eles confeccionarem um espectroscópio caseiro. Olha que lindo. Aí espera um dia de sol maravilhoso, eles vão lá, né, e observam. Isso vocês encontram aí muito fácil na internet, ok? Mas é possível, né, desenvolver. E aí você acaba aqui trabalhando aquela metodologia que a gente chama de STEAM, a soma das disciplinas. Então, aqui influencia, né, tanto o desenvolvimento da disciplina de ciências como de arte. E olha que legal. E você desenvolve inteligência espacial, porque eles gostam de construir. Essa é uma outra experiência super simples, o arroz dançante. Né? Então, é muito legal. É a exploração de reações químicas com bicarbonato, vinagre, arroz, e para quem quer, acrescenta o corante, que o arroz vai ficar dançando. Por quê? Porque existe uma reação do bicarbonato com o vinagre e o arroz. Olha que lindo, dentro da água, maravilhoso. E eles amam, né? E aí, dentro do conteúdo, o professor vai escolhendo construções, como filtro de água caseiro, para eles verem como que funciona. O pessoal fez também, foi um sucesso. E óbvio que dentro das tecnologias da internet também tem muitos jogos para desenvolver inteligência espacial, como é o caso aqui do Tábula Quadrada. Eu não conhecia esse, Taninha. Maravilhoso, Celinha. Não conhecia. Esse aqui, olha, incentiva a criação de imagens mentais, né? Eu tenho, por exemplo, uma amiga que tem uma dificuldade muito grande de construir imagens mentais. E aí eu falei para ela jogar, ela já está viciada, está adorando. Ai, então, que bom. Aqui tem o objetivo de ajudar na criação de imagem mental. Tem esse outro jogo deles, que além de ajudar na criação, né, de mapas mentais, de visualização de grandes espaços, também trabalha aí a questão, por exemplo, do comércio, que aqui vem a ser um comerciante em Istambul. Aqui também, olha, no outro, você também trabalha conhecimento histórico, você participa da evolução do Império Azteca. Né? Então, o Tábula Quadrada, ele traz também muitas sugestões bacanas para os nossos alunos desenvolverem a visão do espaço, a distribuição do espaço, né? a inteligência espacial. E claro que todo tipo de técnicas de visualizações, projetos com arte, desenho, foto, quebra-cabeça, né? Folders, sugerir para os alunos fazerem revistas digitais, mapas, né? Que a gente já falou. Tudo isso, né? Somado a filmes, obviamente, todo tipo de material audiovisual que pode ser utilizado em sala, pôster, desenho, ilustrações, né? Técnicas de estudo, como, por exemplo, usar sublinhados, né, dentro desses mapas gráficos, esquemas, dicionários ilustrados, ainda mais que a gente tem que alfabetizar agora cientificamente em todas as disciplinas, né? Isso. É bem interessante fazer um dicionário de matemática, um dicionário de geografia, mas um dicionário ilustrado. Então, a gente vai alfabetizar, né, com aqueles termos específicos da área do conhecimento. Ele vai escrever, buscar o significado, ainda vai ilustrar, ainda vai ficar com o material que ele pode consultar a hora que ele desejar, tá certo? Vai criando um mapa, né? É um dicionário, mas é um mapa de todo o aprendizado. Também. Concentrado num lugar só. E sabe o que eu estou achando muito interessante, Tânia? Porque, assim, a gente está vivendo um mundo lotado de informação, poluído, imagens de luzes, de tráfegos, de tudo isso. Eu creio que a inteligência espacial, principalmente quando você fala de fotografia, eu acho que ela é tão interessante, tão mágica, porque a escola é vida e a vida é esse registro. Ontem, aqui eu estou na praia, Taninha, e ontem teve uma ventania gigantesca, então eu documentei a ventania. O vento soprava fortemente. Legal. Depois o mar ficou preto, eu registrei. Depois 2 arco-íris gigantes, e eu registrei. E hoje a foto está aqui, né? Em 1 segundo você tem um documento aqui registrado, uma história da sua vida. Então, eu acho que essa inteligência espacial, principalmente, ela aflora. Vê se eu estou errada, Taninha. Ela aflora, ela potencializa
o nosso olhar da vida perante as situações vividas. Sim. Ela cala o nosso coração, porque eu desperto para um olhar mais atento, mais minucioso, de uma florzinha que está abrindo, de uma nuvem que está formando uma imagem. Muitas vezes a gente olha e não enxerga, né, Célia? Exatamente. Pronto, é isso. A gente está num espaço, eu digo sempre que para renovar o nosso olhar, é preciso entrar na nossa casa, na nossa escola, Taninha, como se fôssemos turista, como se fosse a primeira vez. Com certeza, nós estaremos mais atentos às questões do mundo. E a inteligência espacial abre essa possibilidade, como diz meu amigo Geraldo Peçanha, de delicadeza do olhar. Sim. Percepção desse mundo. Se você trabalha com tema, com fotografia, um tema social dentro da geografia, um tema político dentro da história, se eles vão observar, se eles vão fotografar, é óbvio que eles vão encontrar realidades nessas fotografias. E isso precisa ser discutido, né? Não é simplesmente fotografar e fazer exposição, mas o professor com o trabalho que você fotografou, o que você achou, qual que é a realidade dessa que você está trazendo nessa foto, o que essa foto está nos dizendo. Então, discutir as realidades, né? Então, isso é muito rico. E eu tenho escolas que já fizeram várias mostras com fotografia. Nossa, uma que eles amam, eles ficam engajados, eles adoram. As discussões são riquíssimas, ok? Sim. Então, dá muito certo. E o aluno, de fato, ele vira aí o protagonista. E uma outra questão também, Célia, obviamente que dentro dos gêneros literários, todos que a gente trabalha, o professor, né, fazer o aluno perceber, né, tudo que está à volta desse texto, gráfico, imagem, caricaturas, charges, né, tudo isso. Então, eu vou encerrando mais ou menos a minha fala dizendo assim, para nós desenvolvermos todas as inteligências múltiplas, e em especial hoje aqui a espacial, é preciso vestir a camisa dessa mudança metodológica, né? E nós precisamos valorizar todas as inteligências. Então, quanto mais nós conseguirmos buscar metodologias variadas, nós acabamos ajudando as crianças a desenvolverem todas as suas inteligências. Agradeço, né, estar aqui conversando com vocês. Aí, nesse momento, eu encerro a minha fala. Espero ter contribuído aí com reflexões. E gostaria também de convidar vocês para conhecer o meu instituto, que hoje eu tenho cursos de pós-graduação em coordenação pedagógica e MBA executivo em gestão escolar. E, Célia, não tenho palavras para te agradecer a oportunidade, amei estar aqui com você. Olha, você espero ter contribuído, né? Contribuiu demais, eu estou apaixonada. Eu só fiquei um pouquinho triste com o meu chat aqui. O chat estava muito quietinho, mas eu acho que eles estavam apreendendo e amando. Eles ficaram quietinhos porque estavam muito atentos. Mas quem está aqui, pode mandar um emoji para a professora Tânia Queiroz, por favor? Se vocês gostaram, senão eu vou sair daqui tristinha. Isso, vamos lá, Cássio. Caramba, vocês não estão falando nada. TDAH, amor de mãe, eu não estou conseguindo ver todo mundo. Regina, vamos soltar os emojis de agradecimento por esse momento. O Cássio, a Divani, a Sor não falta, a Lourdes Pereira, a Claudinha, a Nália, tudo bem, meninada? O Sor Felipe está sempre aqui, a Laura, tudo bem, Laurinha? Vamos lá, todo mundo que está aqui, vamos colocar emojis. Tânia, nós estamos quase encerrando, mas eu tenho certeza que a sua fala, a sua presença foi tão grandiosa, tão incrível. O seu pensamento, ele é rizomático, né? Você é uma menina antenada, rizomático o seu pensamento. Ou seja, se eu falar para você, garrafa, você vai falar para mim sobre
itinerários formativos sobre a disciplinaridade, sobre a pedagogia de projetos, sobre a exposição. E esse é o pensamento que que o tempo, o dia de hoje, dos dias atuais, requer. Que a gente tenha flexibilidade mental, que crie oportunidades para essas crianças. E esses professores maravilhosos que estão conosco aqui nesta noite, que escutarão depois, pensem nisso que a nossa querida Tânia trouxe, com tanta propriedade, com tanta sabedoria, e eu demonstro assim, transbordando, sabe quando você transborda de alegria, de contentamento e de honra e respeito pelo seu trabalho, Tânia. Eu quero que você faça suas considerações finais, já agradecendo, o bingo já está chegando. Eu quero que você fale mais um pouquinho sobre o seu MBA, conta para a gente o que é isso, como funciona, e depois a última palavra é sua, minha amiga. Encerre como você achar que o seu coração te mandar. Obrigada. Muito obrigada, querida amiga, muito obrigada, gratidão. Fale do seu MBA, meu amor. Eu agradeço você pela oportunidade de me ajudar a cumprir com a minha missão, né? Porque eu sou apaixonada pela educação e eu acho que a nossa educação ela pode ser transformada. Então, e são pequenos atos, pequenas ações. Então, eu agradeço a você por permitir eu cumprir com a minha missão, que é de tentar resgatar a alegria pelo ensinar, né? Porque quando nós somos apaixonados pelo que fazemos, nós não vemos obstáculos, né? Na verdade, nós buscamos novas informações e, mesmo errando, colocamos elas em prática. Então, primeiramente, eu também respeito muito o seu trabalho, agradeço a oportunidade e de vocês permitir que eu cumpra com a minha missão, tá certo? E há escolas que são gaiolas, como diz Rubem Alves, né? E há escolas que são asas. Então, eu acho que a Inteligências Múltiplas é um convite para que a gente ajude os nossos jovens, as nossas crianças a voarem, a construírem uma autoimagem positiva, uma autoestima positiva, a partir de um trabalho pedagógico variado, inovador. E nós não temos que ter medo, né, de descongelar velhas ideias, buscar ideias novas, para que a gente possa ajudar, de fato, esta geração tão digital, tão dinâmica, tão ativa, tão diferente daquela criança que nós somos um dia, a desenvolverem habilidades. Então, acho que nós temos que ter um processo de missão. Nós precisamos entender, né, que hoje é como se nós estivéssemos aí dentro de uma nave espacial que explodiu no ar, como foi o caso lá da Apollo 13, que eles tiveram como missão resgatar com vida os passageiros, os astronautas para a Terra. Eu acho que nós temos a missão de resgatar as crianças para a aprendizagem. Elas estão se distanciando cada vez mais. Cada vez mais elas querem aprender menos e estão se engajando menos. Mas nós, professores, nós temos força de virar esse jogo. Nós temos força para resgatar essas crianças, porque nós somos luz. Então, eu convido a todos, né, que a gente crie uma grande corrente, que a gente consiga iluminar mesmo a educação no Brasil. E eu costumo dizer que o mal vence porque os bons se calam. Então, nós, educadores, temos que ter voz, temos que acreditar que a educação transforma e cada um fazer o seu papel, né, não ter medo de inovar e aumentar cada vez mais esse propósito, essa intencionalidade pedagógica de trazer as crianças de volta para o ato do aprender. Então, é isso que eu desejo e espero hoje ter fornecido aí alguns elementos para que vocês possam aí refletir e ajudar a desenvolver a inteligência espacial nas crianças. Bom, eu tenho um instituto e fiz parceria com a EBWU, que é uma universidade localizada na Flórida, em Miami, para brasileiros, e a gente fez uma parceria. Então, nós temos hoje cursos de pós-graduação. Para aquele que deseja ser um consultor escolar, né, nós temos aí a primeira pós em consultoria escolar no Brasil. Temos o MBA Executivo em Gestão Escolar, com foco em resultados para gestores, mantenedores, e os que estão fazendo, vocês podem dar uma olhadinha lá no Instituto Tânia Queiroz no Instagram, tem bastante já depoimento, estão amando o curso também. E temos uma pós também para aquele professor que deseja se preparar para um dia
ser um coordenador e aquele coordenador que deseja aprimorar seus resultados, ok? Então, é um curso totalmente online, você acessa de onde você quiser, quando você quiser. É um curso que pode ser feito de 12 a 18 meses, vai depender da sua dedicação. A gente fala 12 meses, mas eu já tenho alunos que querem terminar em 18, que está achando o curso muito puxado. Então, de 12 a 18 meses, você termina o curso, né? Fica a seu critério. É totalmente online. Tem outros professores comigo também. E é isso. É um curso que visa preparar o coordenador, o professor para ser coordenador, o gestor, melhorar a sua performance voltado a negócios e voltado a resultados. É isso. Então, se quiserem entrar lá no Instituto Tânia Queiroz, né, o material complementar é muito bacana, a gente dá kit. E umas coisas que os meus alunos têm dizendo que eles estão adorando no curso é a prática. Né? Eu vou até postar, se vocês quiserem ouvir aí. Eles têm uma disciplina e colocam imediatamente na prática na escola. Então, essa prática também, essas ferramentas, eles estão amando. Seria isso, Celinha. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada, minha querida. Precisamos marcar uma viagem. Sim! Bora lá! Regina e Stefano. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo no coração. Fabiana, sucesso para você, para seu baby. Depois você mostra a sua barriguinha para gente. Tá grandinha já? Já tá? Gente, vocês que estiveram conosco, a gente tem esses momentos incríveis na vida, momentos abençoados. Obrigada, Ciesp, obrigada, meninas da Regina, Stefano, nossa coordenadora, né, Taninha, de curso, do Ciesp. Obrigada a todos vocês. O que a gente sabe da vida é que é preciso vivê-la com maestria, mergulhando, interagindo e fazendo acontecer. Eu tenho um cachorrinho chorando, Taninha, porque ele sabe que encerramos. Deixa eu colocá-lo, porque ele é o mascote do programa Interação. Educação Zero. Meus amores, olha, vocês que estão no chat, todo o chat é fotografado, aguardem presentinhos. Dia 25 estaremos juntos. Não percam também programa Dislexia, lá no Ciesp. Não percam também Interação, dia 25. Não percam a Taninha de vista, essa preciosidade, essa menina de corpo e alma inteiro. Até o próximo, gente! Obrigada! Tchau! Obrigada a todo mundo! Até a próxima! Tchau, tchau! Beijo!